então voltemos aqui. Esse processo, então, é um processo de cálculo de limite de uma certa função e coincide com o cálculo da variação da velocidade média. Tudo bem? É importante, então, entendermos aqui que a velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Então, quando você fala em calcular uma tangente de uma função, você pode estar falando também num problema de cálculo da taxa de variação de alguma quantidade em relação a outra. Tá? Bom, com isso nós fechamos, nesse instante nós fechamos um pouco a discussão, então a motivação física por trás do entendimento do significado da tangente, a interpretação geométrica desse significado e o seu cálculo numérico, para começarmos a definir de forma matemática o que significa calcular então o limite de uma função, por exemplo, esta daqui, tá? Então vamos lá, vamos começar a dar uma definição do processo do que significa limite, neste caso considerando o limite como não de forma ainda formal, não formalmente por enquanto, mas sim para desenvolvermos uma intuição numérica sobre o que significa o cálculo do limite. Então nós vamos definir, a primeira definição desta aula vai ser que o limite de uma função f de x, quando x tende a é assim que a gente pode, essa é uma das formas de lermos esta frase, limite de f de x, quando x tende a é igual a L, onde L é um número real. Então ele quer dizer o seguinte, que se tomarmos valores de f de x arbitrariamente próximos a L, desde que x seja um número suficientemente próximo a por ambos os lados de A, mas não igual a você tem então que o limite de f de x, quando x tende a é dado por L. Então, um jeito da gente pensar nisso seria olhando para um gráfico, né? Então, por exemplo, suponha que você tenha a função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, e aí você quer calcular qual é o limite dessa função quando x tende a 2. Então você poderia, por exemplo, olhar no gráfico. Você tem o gráfico, é uma parábola dessa função, você vem pela direita de x, de 2, e vai descendo, ele vai chegando nesse ponto x igual a 4. E se você for pela esquerda, ele também vai chegando aqui em em f de x igual a 4, à medida em que x chega mais perto do número 2. Você pode pensar, outra maneira de pensar, que suponha que você tem uma função arbitrária, né, f de x, então note que se essa função é definida em x igual a e eu tenho o valor i igual a L, você está se aproximando de x igual a L e o valor da função f de x está se aproximando de L, seja pela esquerda, seja pela direita. Claro que você poderia ter uma função que você define de um jeito um pouco esdrúxulo, aqui, ou de um jeito diferente, enfim, que f de a, somente f de a, seja um outro número que não o L. Ainda assim, no limite em que x se aproxima de a função f de x aqui está se aproximando de L. Tá? Então, não significa que o valor da função seja L, mas sim que no limite em que x se aproxima de a, mas nunca chega a função tende ao valor L. Tá? Aqui, mesmo, e olha esse outro caso, mesmo que você tenha uma função não definida em x igual a mesmo assim, no limite em que x se aproxima de a, seja pela esquerda, seja pela direita, o limite de f de x, quando x tende a vai ser o próprio L, mesmo que a função não seja definida no ponto x igual a. Tá? Então essa é a primeira definição, é para a gente aprender a lidar então com a noção de limite, com a definição de limite, que é importante para nós compreendermos essa definição. Agora, numa segunda etapa, vamos
para a próxima definição, que é a definição... Perdão, antes de fazermos isso, eu quero fazer com vocês... Desculpa que tem muita mídia aqui, eu acabo me entusiasmando. Mas antes de discutirmos a definição de número 2, eu gostaria de lhes dar alguns exemplos de cálculos do limite usando métodos numéricos. Por exemplo, vamos definir então a função... Veja, no primeiro gráfico aqui, nós tínhamos a função x² menos x mais 2. Aqui, então, nós vamos tomar essa função, definir uma função g de x igual a x² menos x mais 2. Veja, se você quiser olhar como ela aparenta, essa é a aparência dela. E aí você pode verificar, então, à medida em que x se aproxima de 2, eu vou definir aqui um x0 igual a 2, tá? Eu vou colocá-lo ali também no nosso arquivo, auxiliar, .py, para facilitar. Então temos o x aqui, e agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou usar um resultado que já estava dado aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou usar este termo. Então nós vamos tomar este elemento aqui, Alt W para copiar, Ctrl Y para colar. Esse editor é o Emacs, eu gosto muito do Emacs, eu recomendo para programadores, tá? E tá aí, a gente manda ele imprimir então os valores em torno de x0, tá? Opa, teve um probleminha aqui. Eu vou só... Perfeito, eu vou salvar, Ctrl X, Ctrl W. E aí vamos ao nosso... vamos ao cálculo numérico do limite no gráfico em que nós estávamos discutindo. Tab, Print. E tá aí, ó, veja só que quanto mais... Esse aqui é o valor do x, da variável x, esse é o valor da função g de x. Né? Veja que o limite é quando x tende a 2, então esse é o delta cada vez menor, e você toma x0 menos delta ou x0 mais delta, então quanto menor é o delta, mais próximo de x0 está a nossa função. E aí você vai, então, chegando com o x pertinho do x0, que é 2, e olha como fica g de x, fica cada vez mais perto do número 4. Então você pode, de fato, ousar dizer que o limite de g de x, quando x tende a 2, é igual a 4, em que g de x é definida como x² menos x mais 2. Aqui nós temos uma repetição, é desnecessária, eu vou remover esta repetição, Ctrl K, deletei, tá? E salvamos. Então está aí o nosso gráfico com essa conta referente ao gráfico da primeira definição. Esta expressão, nós ainda podemos fazer um cálculo aqui. Eu não coloquei aqui. Epa, vocês me deem um segundo que nós vamos fazer mais um cálculo. Suponhamos que nós quiséssemos calcular agora a segunda função, Alt W para copiar, Ctrl Y. Eu vou fazer uma segunda conta agora. A próxima é g de x igual a x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Nós vamos fazer o limite quando x tende a 1. Então, eu vou definir o x0 igual a 1 aqui. E vamos ver como fica, então, o nosso cálculo. Tá? Então, o g de x, definimos o g de x, definimos o ponto em relação ao qual calcularemos o limite, x0 igual a 1,
e vamos colocar o nosso loop com as diferenças em relação ao x0, variando de 1 até 0.0001, 10 na menos 4. Com isso, nós obtemos que o limite, nesse caso, é meio. Tá? Ele vai ser meio. Então, quando x tende a 1, o limite de g é meio. Note uma coisa interessante. Esta função g, eu vou até imprimi-la aqui explicitamente, ela é x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Então, nota, se você taca g de 1 exatamente, esta função você não sabe, ela é não definida, né? Porque aqui embaixo, no denominador, vai dar um zero. Nós não sabemos lidar com esse número zero. Note, por outro lado, que se nós olhamos do ponto de vista do limite, em que a gente vai se aproximando do valor x igual a 1, mas nunca chegamos no valor x igual a 1, o que está acontecendo com a função? Ela está se aproximando lentamente. Note que essa condição aqui ela é análoga, né, ela é similar, ela é uma representação numérica de uma condição como essa, em que você tem a função definida em todos os pontos, excetuando o ponto A de interesse. Então, mas o limite ele se aproxima daquele valor L, que no caso desse exemplo é meio, a despeito de a função não ser definida em todo o entorno. Tá? Então esse detalhe é muito útil e muito relevante de se levar em consideração sobre como é que funciona, como o uso do limite auxilia a nossa vida quando temos que calcular valores da função, mesmo em situações em que a função não esteja definida. Tá? Bom, vamos seguir. Eu vou dar um Ctrl L aqui para colocar o cursor lá no topo do meu terminal e vamos voltar à segunda definição.